leva um homem como o apóstolo Paulo, estando preso numa cadeia romana, se preocupar em escrever para Timóteo dizendo: venha depressa? Esse é o tema da nossa EBD Comentado Online, edição Jovens de hoje. A paz do Senhor, sejam bem-vindos a mais uma EBD Comentado Online, edição Jovens. Eu sou o pastor Mário Luna. É com alegria que nós estamos aqui mais uma vez para podermos iniciar este programa. Aqui não é uma pré-aula, é um programa onde, na verdade, eu explico a lição do início até o final. Eu tenho certeza que vamos aprender lições preciosas da palavra de Deus mais uma vez hoje. Se você está chegando pela primeira vez, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda se você nos acompanha sempre. É um prazer, é uma satisfação ter você aqui conosco. Eu quero avisar antes de começarmos a aula de hoje sobre o que iremos estudar no próximo trimestre. No próximo trimestre, agora o quarto trimestre de 2023, edições bíblicas CPAD, edições bíblicas CPAD, lições de jovens. O tema é a prova da vossa fé, vencendo a incredulidade para uma vida bem-sucedida. Esse é o tema, a revista está aí, tá? E o livro de apoio também. Bom, mas vamos dar prosseguimento à nossa aula de hoje. Continuamos aí no terceiro trimestre, 2023. Sejam firmes, ensino sadio, caráter santo nas cartas pastorais. Diga aí, se você está acompanhando sempre as lições, temos aprendido muitas coisas em relação aos ensinos das cartas pastorais, que, diga-se passagem, é muito pouco aproveitada no dia a dia nas nossas mensagens, nas pregações. E a lição de hoje é a lição de número 12, que vai ser ministrada no dia 17 de setembro de 2023, que comemora-se o Dia Nacional da Escola Bíblica Dominical, e o tema é Venha Depressa. Bom, nesse momento nós vamos fazer uma oração para iniciar o programa. Não é a oração onde eu apresento as causas, apresento aqui o caderno de oração, representando todos os pedidos, mas no final do programa eu quero orar com você. Você tem uma causa de trabalho, porta de emprego, enfermidade, libertação de familiar ou outra causa qualquer, estou aqui, estaremos orando juntos. Então fique até o final do programa para que nós possamos fazer essa oração juntos em nome de Jesus. Senhor, meu Deus e meu amado Pai, Pai amado e Pai querido, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, eu venho pedir perdão dos meus pecados, erros, faltas e falhas. Nesse momento eu peço que o Senhor ilumine a minha mente para que eu ensine as verdades de acordo com o que está na tua palavra. Ilumina a mente daqueles que estão também, Senhor, assistindo, para que eles possam compreender e juntos possamos colocar em prática tudo que vai ser ensinado aqui, em nome de Jesus. Bom, vamos lá? Texto principal: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. 2 Timóteo capítulo 4, versículo 7. Resumo da lição: de uma das cadeias romanas, possivelmente acorrentado e esperando por sua execução, Paulo escreveu a Timóteo e apelou para ele, para vê-lo depressa. Agora pare para pensar, uma pessoa está presa, poderia estar pensando na questão da morte em si, o que seria, mas Paulo está preocupado ainda de dar instruções para o seu filho na fé. Texto bíblico, 2 Timóteo capítulo 4, versículos de 1 a 9, não deixe de ler, é um texto importante, tá? O apóstolo Paulo deixando essa recomendação para Timóteo, inclusive eu posso até colocar aqui na tela com você, afinal de contas nós temos aí esse recurso de colocar o texto na tela. Então deixa eu colocar aqui na tela 2 Timóteo capítulo de número 4, versículo de número 6. Não, capítulo de número 4, versículo de número 1 a 9. Retificando. Conjuro-te diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos, na sua vinda e no seu reino, que pregues a palavra, inste a tempo e fora de tempo, redarguas, repreendas, exorte, com toda a longanimidade e doutrina. Paulo está dando instrução a Timóteo para não deixar de ensinar a palavra de Deus. Porque virá o tempo em que não sofrerão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores, conforme as suas próprias concupiscências.
que isso quer dizer? Paulo está alertando a Timóteo que viria o tempo em que eles se voltariam a procurar pessoas que pregassem o que eles queriam ouvir, ou igrejas que tivessem ali mensagens no qual eles queriam ouvir. E isso está acontecendo nos nossos dias. E desviarão os ouvidos da verdade, voltando a fábulas. Fábulas aqui é mito, é fantasias, tá? Mas tu ser sóbrio em tudo, falando com Timóteo, sofre as aflições, ou seja, Paulo está preso. Paulo não quer que Timóteo desanime diante da situação dele. Faz a obra de um evangelista, ou seja, pregue a palavra, não só pregar no sentido de evangelizar, mas também no sentido de discipular, ensinar. Cumpre o teu ministério, versículo 6. Aí ele vai dizer por que ele está falando isso tudo para Timóteo. Porque já estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício. O tempo da minha partida está próximo. Paulo está falando que a vida dele vai ser derramada como uma oferta a Deus. Ou seja, ele sabe que ele vai morrer. Aí ele fala no 7, combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Paulo tem consciência que a sua morte está chegando. Desde agora a coroa da justiça me está guardada, ao qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia. Não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. O que alimentava Paulo? O que fortalecia Paulo? O que sustentava Paulo? A esperança da vida eterna. Sabia que a vida dele não terminava ali, naquele momento, quando chegasse o momento da sua partida. E é isso que eu e você temos que ter. Esperança, não perder a nossa fé, como ele diz, combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé, e permanecer crendo e confiando, esperando no Senhor. Aí o versículo 9 é o que encerra, procura vir ter comigo depressa, certo? Vamos lá? Interação, você que é professor, tá? Você que não é professor, só para saber como é que vai se desenrolar a aula. Professor ou professora, nesta lição abordaremos a despedida de Paulo, um líder experiente e seu desejo de orientar Timóteo, um jovem amigo iniciante em sua carreira ministerial, 2 Timóteo 4:6. Veremos como Paulo, em um tom de despedida, incentiva Timóteo de maneira forte e clara. Eu, inclusive, oriento a você, que é professor ou não professor, para adquirir algum livro que fale da biografia da vida do apóstolo Paulo. Inclusive, Hernandes Dias Lopes, o reverendo Hernandes Dias Lopes, ele é um presbiteriano, mas ele tem um livro com essa temática sobre a vida do apóstolo Paulo. Eu te aconselho a ler esse livro. É um bom livro para leitura. Inclusive, se eu não esquecer, eu vou deixar o link dele na descrição deste vídeo de hoje. E eu recomendo, clique no link e adquire esse livro. Eu não estou falando isso para vender livro, não. Eu estou falando isso para você poder ter o conhecimento, entender o que pode um homem sofrer por amor ao Evangelho, por amor a Cristo, para poder cumprir a sua missão. Aqueles que entendem de fato o que Deus fez por ele e o que ele pode agora fazer pelo reino de Deus. Então, se você quiser, mesmo que eu possa passar desapercebido e até não me lembrar, não deixe de adquirir esse livro, mas procure o link na descrição, porque com certeza eu creio que vai estar lá em nome de Jesus. Vamos explorar como Paulo percebeu o momento certo para passar a tocha do ministério. Isso aqui é outra coisa importante. O foco estará na maturidade e convicção espiritual de Paulo, que não apenas desempenhou seu próprio ministério, mas também capacitou outros líderes, concedendo-lhes espaço para servir. Infelizmente, hoje, nós estamos vivendo dias muito difíceis. As pessoas não estão preocupadas em preparar outras para assumir a posição, mas elas ficam preocupadas de alguém vir tomar o seu lugar. Então acaba não se preparando pessoas para dar prosseguimento na obra de Deus, ou até mesmo não chegou o momento dessa pessoa partir, mas ela tem que ter pessoas preparadas para auxiliar, e aí fica com medo daquela pessoa, aquela pessoa passa a ser um perigo para ela, e aí ela não quer treinar, ela não quer ali auxiliar, ela não quer ensinar, e a obra de Deus sofre. Paulo era maduro, Paulo sabia o chamado que Deus tinha com ele. O que Deus chamou Paulo para fazer era com Paulo. Ele sabia perfeitamente que o que Deus tinha colocado nas mãos dele. E entre o que Deus tinha colocado nas mãos dele estava treinar outros homens. Preparar
outros homens, preparar outras pessoas. Por quê? Porque a obra não para. Jesus fez isso, Jesus deixou esse exemplo. Preparou 12 para que quando ele voltasse ao céu, esses 12 continuassem. É verdade que ficou ali Judas, né? Judas saiu daquele grupo, mas depois foi colocado outro para substituir e eles deram prosseguimento. E aqui nós estamos. Então nós não podemos parar, ficar com medo. Afinal de contas, a obra de Deus não é para me promover. É para a glória dele e para poder anunciar o reino de Deus. Pessoas estão usando o seu ministério para se promover como se fosse um espaço para eles. E isso é perigoso. Bom, como ele também passa instruções de como deverá proceder aqueles que vão prosseguir quando ele já tiver partido, examinaremos como ao final de sua vida ele confiou a continuidade da propagação do evangelho a seus auxiliares, especialmente a Timóteo. Uma lição que podemos aprender com Paulo é que uma transição tranquila é um indicativo de uma liderança eficaz. Existem transições conturbadas, passar para que outra pessoa assuma. Paulo não, Paulo estava tranquilo, sereno, Paulo sabia o que estava fazendo, ele tinha entendimento que era tempo de passar o bastão ministerial e é sobre isso que nós vamos aprender hoje. Objetivos da lição. 3 tópicos serão abordados aqui. Primeiro tópico, mostrar a importância da pregação da palavra segundo Paulo. Então, nesse primeiro tópico, tudo vai girar em torno da questão da pregação da palavra. Consciência da missão, a missiologia paulina e o conteúdo da pregação. No segundo tópico, nós vamos explicar a declaração de Paulo diante da iminência da morte, a expectativa do apóstolo, a transição oferecido como libação. E no terceiro e último tópico, nós vamos conhecer o desfecho da vida do apóstolo Paulo, o apelo a Timóteo, as decepções de Paulo, triunfo escatológico. Pastor Mário Luna, Paulo teve decepções? Teve. Encontrou situações no qual aquilo trouxe para ele tristeza, dor? Sim. Paulo era um ser humano como nós. Então não pense você que na sua estrada, na sua caminhada, na sua jornada, diga isso, ensine isso para os alunos. Em dias onde se fala só de bênção, vitórias, conquistas, é preciso falar das aflições, das angústias, das dores, entendeu? Porque nós, como cristãos, vamos sofrer isso em relação à questão de estarmos servindo ao Senhor. Causas do evangelho. Eu não estou falando dos sofrimentos de ser humano puramente, como qualquer outra pessoa sofre, porque mesmo não servindo a Deus. Eu estou falando de sofrimentos porque Paulo estava empenhado na obra de Deus. Consideração inicial. Bom, as 4 ordens de Paulo em contraste com as obras dos falsos mestres. Vamos lá? Ser sóbrio em tudo, tá? Quando você pega a revista, nós temos aqui falando sobre essa parte. Então, nós estamos mostrando aqui um contraste onde Paulo faz entre o que é dito por Paulo, tá? O que é dito por Paulo e o que os falsos mestres estavam ali propagando nesse caso. Então, você tem isso aqui. Eu peguei aqui a revista só para mostrar. Deixa eu ver se eu consigo uma posição. Ela fica muito clara, então eu não consigo. Senão eu ia mostrar para vocês, mas na página de professores, com certeza, você que tem a revista de professores, você consegue identificar, não vai dar por causa da iluminação, ela agora ficou um pouquinho menos. Então nessa parte aqui, ó, tá escrito as 4 ordens de Paulo nesse caso. Então vamos lá. Ser sóbrio em tudo, versus engano dos falsos mestres. Paulo destaca a sobriedade e um estilo de vida centrado em Deus, com prudência e vigilância espiritual. Falsos mestres disseminam doutrinas distorcidas, promovem exageros emocionais, buscam lucro próprio e se afastam do ensino sólido. Então Paulo manda Timóteo ser sóbrio em tudo, mas os falsos mestres, eles vinham com engano. Segunda ordem de Paulo, sofre as aflições, verso mensagem de prosperidade dos falsos mestres. Paulo ensina, e aqui eu quero deixar muito claro, prosperidade não é algo antibíblico, mas nós não podemos dar prioridade na nossa vida a buscar coisas materiais. Até porque a palavra prosperidade não se resume a bens materiais, mas está tendo o suficiente em todas as áreas nesse caso. Só que os falsos mestres priorizavam questões materiais.
Paulo ensina que o sofrimento fortalece a fé e não é fracasso espiritual. Falsos mestres focam em prosperidade material, desviando da prioridade do reino de Deus. A prioridade do reino de Deus não é conquistas materiais. A prioridade do reino de Deus é vida com Deus e avanço do reino de Deus mediante a pregação, o ensino e uma vida vivida de acordo com os princípios da palavra de Deus. Terceira ordem de Paulo: faça a obra de um evangelista. Qual era o ensino dos falsos mestres? Verso autopromoção dos falsos mestres. Paulo promove a disseminação humilde do evangelho, focando no serviço. Falsos mestres buscam autopromoção, quer dizer, eles usam o ministério para se promover, explorando a fé para ganho pessoal e reconhecimento. O apóstolo Pedro fala disso na sua segunda carta com muita clareza. Cumpre o teu ministério versus desvio dos falsos mestres. Paulo enfatiza o cumprimento fiel do chamado de Deus, destacando responsabilidade e serviço no reino divino. Falsos mestres se desviam com doutrinas controversas, divisões e argumentos vazios, negligenciando a edificação da igreja. Então, os falsos mestres se prendiam em coisas que não levavam a nada. E nós temos que ter muito cuidado com pessoas que às vezes nem são falsos mestres. Eu quero deixar isso muito claro aqui. Mas que às vezes se prende em coisas do texto que não vai mudar em nada. Então, ele quer se aprofundar de uma tal maneira, fica questionando, coloca o assunto em discussão e isso não vai levar a nada. De maneira nenhuma. Vamos para a nossa introdução. No ano 67 da era cristã, Nero, um dos mais sanguinários imperadores, foi colocada essa imagem aí apenas ilustrativamente, tá? É uma imagem de ilustração. Só para você poder ter ideia de um imperador. Não quer dizer que se fosse Nero, tá? Um dos mais sanguinários imperadores romanos que ordenou a execução da própria mãe. Nero mandou matar a própria mãe. Só para você poder ver como ele era um homem sanguinário. Havia desencadeado uma terrível perseguição aos cristãos, a quem atribuiu a autoria do incêndio ocorrido em Roma no ano de 64 depois de Cristo. Inclusive, alguns estudiosos da época, e até não estou falando do povo de Deus, estou falando de historiadores mesmo, não era cristão. Eles atribuem, inclusive, o incêndio ao próprio Nero. Ele colocou fogo em Roma, eles dizem. As prisões e os martírios se multiplicavam por todo o império. Então ele coloca fogo em Roma, e como alguns bairros em Roma não foram queimados, e esses bairros eram justamente os bairros que moravam os cristãos, ele disse, foi os cristãos que colocaram fogo em Roma. Roma era uma cidade espetáculo, com tantas atrocidades praticadas. Corpos de cristãos atados em postes ardiam em chamas. Paulo foi uma das vítimas de Nero. Pastor, o que é isso? Eles amarravam as pessoas em troncos de árvores, passava um material inflamável e tacava fogo. Que isso, pastor? É verdade. É por isso que nós, como cristãos, precisamos estudar um pouco da história da igreja. E isso não vai estar diretamente na Bíblia, aí sim vai ser relatos que vai ser contado por aqueles que estiveram depois do tempo bíblico. E aí você vai ver gente realmente sendo queimada, jogada às feras, e por aí vai. Era uma coisa terrível. Então há livros que tratam disso. Se você quiser estudar, você tem fontes para poder aprender sobre isso, tá? Tem um livro chamado História do Cristianismo, que narra sobre essas coisas. Se eu me lembrar também, eu vou colocar na descrição do vídeo, caso você queira adquirir. É de uma das cadeias romanas, possivelmente acorrentada esperando por sua execução, que ele escreve a Timóteo e apela para que vá vê-lo depressa. Na lição de hoje, vamos meditar acerca desse momento crucial da vida de Paulo e seu anseio de ver Timóteo mais uma vez. Então vamos lá. Tópico 1. Pregue a palavra. 1. Consciência da missão. Embora essa segunda carta tenha um tom mais pessoal, fica evidente a preocupação primordial de Paulo com a continuidade da pregação do evangelho. Paulo agora está tratando algo de uma forma assim mais pessoal, mas ele não abandona a causa do evangelho. Consciente de que a missão precisava prosseguir, ele não dedicou o texto em primeiro plano para a exposição de suas preocupações individuais. Paulo não estava ali para falar dele. Paulo estava ali para falar de Cristo. Essa é uma questão que muitos de nós temos que aprender. Às vezes tomamos o tempo que temos de oportunidade
para falar da nossa vida, das nossas coisas, e esquecemos de falar do Senhor, daquilo que vai edificar vidas. Podemos contar um testemunho, sim, mas não podemos usar o tempo, e esse testemunho tem que se encaixar dentro da proposta daquele culto ou daquela mensagem que está sendo pregada, tá? Agora, nós não podemos usar o tempo para poder ficar falando coisas e sair do foco. Paulo focou no que era importante. Consciente de que a missão precisava prosseguir, ele não dedicou o texto em primeiro plano para a exposição de suas preocupações individuais. A segunda carta a Timóteo é repleta de apelos, incentivos e orientações para que o jovem ministro continuasse o serviço de pregação e defesa do evangelho. Então Timóteo tinha, além de pregar, ele precisava defender o evangelho. Ele tinha que combater as heresias. E combater exige confronto. E hoje as pessoas querem viver um evangelho da política da boa vizinhança. Não vou falar nada, porque assim eu não mexo com você, você não se mete comigo e tá tudo certo. Não é assim, não. Se o evangelho está sendo distorcido, alguém precisa se levantar para falar. Pastores de igreja têm a responsabilidade bíblica de defender o rebanho, podendo até citar nomes de A, B, C, D e o que quer que seja para poder proteger as ovelhas do Senhor. Até mesmo falar de púlpito sem nenhum problema, irmãos. Cuidado, que tem um pastor aí na internet ensinando isso. E se for o caso, se citar o nome, ele não tem nenhum erro, porque ele tem esse direito como pastor. Pastor, mas hoje isso dá processo. Bom, irmãos, se nós formos nos preocupar que vamos ser processados por defender a verdade de Deus, então nós não estamos vivendo o verdadeiro evangelho. Porque os cristãos do passado não se preocupavam com isso. Na verdade, nem havia processo naquele tempo. Era direto para ir diretamente. Muitos eram condenados direto. Paulo ainda estava passando por um processo, porque Paulo tinha cidadania romana. Mas um judeu normal que não tivesse cidadania romana, ele iria para execução direto. Ia queimado direto. Paulo ainda passa por um processo porque ele tem cidadania romana. Então, para pensar, naquele tempo não tinha negócio de processo, não. Foi pego em delito, morte, condenado à morte, acabou. Se era lançado para os leões comer, se era colocado num poste para tacar em fogo para morrer queimado, aí eles escolheriam como seria. Se ia para a espada do gladiador, colocado na arena e era morto a espada, aí era a escolha deles. Eles pensavam como fariam naquele tempo. Então, nós não podemos nos acovardar porque alguém... porque vai processar, irmão, vai processar e o Senhor está lá vendo tudo isso, olhando tudo isso. Agora, é claro, precisa falar com base de causas. Precisa levantar as causas, verificar de fato, ter provas para que aí possa falar. Não é tipo, eu ouvi falar que o pastor fulano de tal tá falando isso. Não. Faz isso não. Você precisa ter base. E por isso que deve ser pastor. Porque aí um pastor que defende as ovelhas, está de frente ao rebanho, aí é uma outra situação. Ele tem autoridade para fazer isso. Tá bom? Em 2 Timóteo 4:1, Paulo emprega novamente a expressão conjuro-te, no grego, diamartiromai. É uma palavrinha difícil de falar, né? Diamartiromai. Ou diamartiromai. Diamartiromai. Um apelo solene. O que é essa palavra? Um apelo solene. Conjuro-te. Um apelo solene. Como em 1 Timóteo 5:21. Agora, para dar uma incumbência missional a Timóteo. Então, agora ele está usando essa palavra para dar uma incumbência a Timóteo. Paulo estava instruindo e encorajando o jovem pastor Timóteo, preparando-o para se manter firme na fé. Paulo tinha consciência de que seu tempo na terra estava chegando ao fim e que era importante para Timóteo assumir a missão. Essa continuação da obra é uma abordagem semelhante à de Jesus, a que Jesus adotou com seus discípulos, ao capacitá-los e os instruir a continuar sua missão como ele mesmo fez. Eu já falei sobre isso. Mateus 28, 19 e 20 diz o seguinte: portanto, ide ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho mandado. Eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Amém. Inclusive, esse texto aí é a leitura bíblica em classe da primeira lição do 4º trimestre de 2023 das lições bíblicas adultos, que vai tratar sobre missão.
Qual é a lição principal aqui? A segunda carta a Timóteo revela a prioridade de Paulo pela continuação do evangelho. Ele aconselha, encoraja e dá orientação a Timóteo, destacando sua missão de pregar e defender a fé. A expressão conjuro-te é usada para conferir uma missão solene a Timóteo, né? 2 Timóteo capítulo 4, versículo 1 nesse caso. Inclusive, você sabe que para baixar o resumão da aula, que tem a lição principal aí de todos os tópicos, você vai na aba comunidade aqui do canal, e na aba comunidade você clica lá no link que está na descrição para a aba comunidade, você vai para a aba comunidade e lá você vai descer até achar o resumo, como também o PDF dessa aula para clicar no link, ir para o meu site, descer a página, tá? Só que existe uma novidade que está sendo lançada, eu já estou avisando desde já, porque no próximo trimestre vai ser feito assim, tá bom? Eu vou colocar os links, tá? Não os arquivos, os links. Assim como vocês vão para a aba comunidade, os links vão passar a estar no meu Telegram. Pastor, por que o senhor vai usar o Telegram e não usa o WhatsApp? Só por um motivo. O senhor, o WhatsApp, não conserva o histórico de postagens para quem entra no grupo. Então você entra no grupo hoje e você só vai ver o que tem de hoje para frente. Então toda vez que entrar um novo participante, nesse caso, eu tenho que postar, repostar o tempo inteiro. E isso não é nada legal. Isso vai encher o telefone das pessoas, eu não concordo com isso, então eu prefiro o Telegram, porque é postado uma única vez e você vai ir e buscar as postagens desde o início, a não ser que eu apague, mas desde o início. Então o que eu fiz? Eu criei um canal no Telegram, onde estão todas as postagens, inclusive praticamente todos os vídeos do canal, tá bom? Você tem acesso agora lá pelo Telegram, é só você ir rolando a tela até achar o que você quer, mas também as postagens mais atuais. Então eu tô deixando para você aqui, eu vou colocar aqui na tela para você, participe do canal do Pastor Mário Luna no Telegram. E aí como é que você vai fazer? Se você estiver na TV, aponte o seu celular para esse QR Code na TV, leia que você já entra no canal automaticamente. Ah, Pastor Mário Luna, eu não tô na TV, eu tô assistindo pelo celular. Então vai na descrição, vai ter o link lá da aba comunidade. Embaixo do link da aba comunidade tá o do Telegram. Participe do meu canal, porque eu vou passar a divulgar e no futuro eu já não coloco mais nada na aba comunidade que é gratuito para baixar. Aí só tem aba comunidade aqueles que são membros do canal que assinaram pelo próprio YouTube. Não faça confusão. Você que é membro do canal, os links seus vai continuar normalmente na aba comunidade. Mas quem não é membro do canal, no futuro eu vou colocar tudo no Telegram. Eu, por enquanto, estou fazendo uma transição. Repetindo, eu não vou colocar os arquivos. Eu vou colocar os links que ficavam na aba comunidade para você clicar no Telegram e lá você vai para o meu site e já baixa direto lá pelo meu site. Fica um pouquinho mais fácil e menos complicado e aí você passa a ter todos os links num único lugar, sem precisar vídeo a vídeo ter que ir lá. Não, aí você já tem tudo num único lugar, você vai clicar e vai para o meu site. Agora quem é membro não, quem é membro tem tudo num único lugar para baixar de lá. Você que não é membro, você baixa gratuitamente, continue baixando gratuitamente se é assim que você pode fazer. Você vai ter tudo no único lugar, os links, não os arquivos. Agora quem é membro tem tudo no único lugar, os arquivos já, tá bom? Aí, tá aí. Não esquece não, tá bom? Vamos prosseguir aqui. 2. Missiologia paulina. Aí, interessante. Quando você chegar, na verdade, como é um canal, você não tem como falar, né? Ou você tem até como falar, mas aí, quando você chegar lá, que você tiver algum comentário que você for fazer, que você pode comentar no que já foi postado. Você pode colocar lá, ó, tô aqui, ó, sou da lição de jovens, né? Dou aula na classe de jovem, ou participo das aulas de jovem, participo das aulas de adulto. É importante você passar a falar isso também lá, tá bom? 2. Missiologia paulina. O método missional de Paulo sempre esteve pautado na ordem imperativa de Cristo, a pregação, Marcos 16:15, Atos 1:8. Então Paulo se baseava no que Cristo disse, ide por todo mundo pregar o evangelho. Atualmente, métodos tidos como inovadores, apresentados como alternativa para que as igrejas sejam relevantes, entre aspas, esse relevante é tipo,
você já aceita. Então, a igreja, algumas igrejas se comportam da seguinte maneira, olha só. Vamos adequar os nossos meios de trabalho para que nós venhamos ser aceitos e não sejamos rejeitados. Jesus não se preocupava com isso, não. Porque quem realmente queria ouvir a palavra de Deus e se rendia à palavra de Deus, pronto, acabou. Então nós não podemos inventar moda. Nós temos que prosseguir no que Jesus mandou fazer. E acabou. Não podemos diluir o evangelho. Não podemos criar alternativa. Ah, não, mas acontece. Não acontece nada. Jesus é o Filho de Deus, ele sabia muito bem o que estava fazendo. Jesus é Deus, Filho de Deus, veio como Filho de Deus, ele é Deus. Então ele sabia muito bem o que estava falando. Para todos os tempos, para todas as épocas, tá bom? Então eles têm inventado, igrejas sejam relevantes, defende um jeito humanista. Humanista é o homem no centro. Secular, de fazer missão, no qual a essência não é a pregação do evangelho. A igreja pode sim desenvolver outras ações no seu dia a dia. Preste atenção nisso aqui. De cunho social ou cultural. Por exemplo, mas nenhuma delas pode substituir sua missão precípua, quer dizer, principal, que é a pregação do evangelho no poder do Espírito, fruto de constante busca de oração. A igreja pode ir para a rua, distribuir quentinhas, por exemplo, numa ação social, sim. Mas ela não pode trocar isso pela pregação do evangelho. Então, se ela vai para a rua, ela tem que pregar o evangelho juntamente. Mostrar para aquelas vidas que Jesus salva, que Jesus liberta, que Jesus transforma. Ah, não, se a gente não levar alguma coisa, eles não querem ouvir Jesus. Ué, se eles não querem ouvir Jesus, o que nós vamos poder fazer? Nós não temos como convencê-los. Quem convence? O Espírito Santo. Não podemos nos enganar. Pensar que só porque distribuímos quentinhas eles se colocaram ali para poder ouvir só por causa das quentinhas e depois eles não querem Jesus. Então a igreja vai fazer ação social? Vai. Ela não está condicionando a ação social a querer ou não ouvir o evangelho. Não é isso que eu estou tratando aqui. Mas eu só estou mostrando o seguinte. As pessoas precisam querer Jesus por Jesus e não pela comida. Porque Jesus bateu contra isso. Vocês me seguem por causa dos milagres, por causa do pão que eu multipliquei. Jesus combateu isso. Então, cuidado, para que a igreja não venha seguir um caminho que o próprio Jesus combateu. Qualquer proposta missional que não considere o valor da pregação do evangelho em primeiro plano não tem respaldo bíblico. Pronto, acabou. Ah, não, a estratégia aqui é a quentinha em primeiro plano, não tem respaldo bíblico. A estratégia aqui é distribuir roupas. Não tem respaldo bíblico. A estratégia primeiro tem que ser pregação do evangelho. Somente a pregação da palavra de Deus gera fé salvífica. O que adianta a gente esquentar as pessoas? E é importante fazer isso, mas só isso não. A gente tem que levar a palavra de Deus. Senão nós vamos ser mais um grupo de ação social. Aí não tem, nós deixamos de ser igreja para ser um grupo de ação social. Tira o nome de Jesus, tira o nome de igreja e vão fazer ação social. Acabou. Tá? Cuidado! Somente a pregação da palavra de Deus gera fé salvífica. O evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Romanos 1,16. O evangelho transforma. Jesus liberta. Paulo sempre enfatizou a essencialidade da pregação poderosa do autêntico evangelho, como escreveu aos Coríntios. Olha o que diz 1 Coríntios 2,4. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito e de poder. Paulo não foi com conhecimento humano. Os gregos gostavam muito disso, filosofias. Eles prezavam muito a questão do conhecimento. Paulo não vai lá para exibir sua retórica, sua oratória. Paulo vai lá para pregar a poderosa, a inerrante, a infalível palavra de Deus. Quando a igreja substitui a pregação genuína das escrituras por métodos alternativos, ela pode conseguir atrair pessoas, mas não alcança verdadeiras conversões. Não alcança. Isso resulta em congregações numerosas, porém sem uma transformação genuína. As pessoas continuam vivendo para satisfazer seus próprios desejos, uma vez que não ocorreu um novo nascimento espiritual. Ah, pastor, mas é impossível que as pessoas vão para a igreja, passam pelas águas,
se batizando, né, nesse caso, passam a fazer parte do corpo, né, dos membros daquela igreja, e não houve um novo nascimento. Ué, por que você acha que não pode acontecer isso? As pessoas não entram para alguma instituição, às vezes, né, se filiam a alguma entidade filantrópica, sem fins lucrativos, participam de algum clube, elas não conseguem, por hábito, elas também conseguem, por hábito, passar a frequentar a igreja. Passa a ser um hábito, né, um estilo de vida. Está ali. Mas você vai olhando que não há transformação na vida daquela pessoa. E quem tem que olhar isso em primeiro lugar é ela, não é eu. Eu não vou ficar julgando ninguém. Eu não tenho o direito de dizer quem nasceu ou quem não nasceu de novo. Só o Senhor sabe. Mas que tipo de evangelho está sendo pregado ali? Dependendo do tipo de evangelho, vai ser aquele tipo de pessoas que vai ser atraído. Muitos pregadores da atualidade, às vezes, para se defender quando eles estão envolvidos em polêmicas, sabe o que eles dizem? Ah, mas quando eu tô lá, multidões vêm para Jesus. Ué, mas eles levantam a mão, mas que tipo de evangelho foi pregado? Porque isso é importante dizer. E eles até se defendem da seguinte forma. Não, eu não sou pastor. Eu apenas estou fazendo o trabalho de um evangelista. Eu ganho a alma. Quem vai cuidar é o pastor. Mas que tipo de alma foi ganha? Que evangelho foi pregado? Porque de acordo com o evangelho pregado, essa pessoa, na verdade, pode ter aceitado algo que não é realmente a palavra de Deus. E ela ali motivada por aquilo que estava sendo dito, não, porque eu vou conquistar, você vai vencer, a tua vida muda a partir de agora, você vai ter tudo aquilo que você sonhou. E aí ela se depara com um evangelho de luta, de sofrimento, de oposição, de abatimento. Tem vitória? Tem, mas tem isso também. E aí? Então depende muito do evangelho que está sendo pregado. E aí as pessoas se defendem com isso, dizendo, ah não, mas está aceitando Jesus milhares de pessoas. Mas que tipo de evangelho foi pregado? Porque se for pregado o evangelho, você vai vencer, você vai conquistar, vê que a tua vida vai mudar, você vai ter bens, você vai ter isso, você vai ter aquilo. Ah, todo mundo quer, ué. Quem não quer? A maior parte vai querer. Agora, se você pregar o evangelho, aceita Jesus, ele quer transformar a sua vida, ele quer te libertar, ele quer te livrar da condenação eterna. Aí você está pregando o evangelho genuíno. Se ela realmente aceitar Jesus, ela está aceitando porque Jesus quer salvar a vida dela. Agora, se você prega um evangelho que promete coisas em vez de salvação, então a prioridade está errada. Pessoas podem aceitar, mas no final das contas não permanecer. E algumas permanecer, mas no final das contas não terem tido um novo nascimento. Por quê? Porque elas querem os benefícios do evangelho e não salvação, e não transformação de vida. Os benefícios do evangelho que estão pregando, não o evangelho da Bíblia, é claro. Esse cenário é lamentável. As pessoas continuam vivendo para satisfazer seus próprios desejos, uma vez que não ocorreu um novo nascimento espiritual. Esse cenário é lamentável, pois algumas igrejas iludidas pelo aparente sucesso, elas medem a obra pelo sucesso, aparente sucesso. Podem se descuidar do que é correto e passam a priorizar o que traz resultados aparentes. Nunca meça as coisas pelo que dá certo, e sim pelo que é certo. É totalmente diferente. Tem pessoas que não servem a Deus, fazem planos, tudo corre às mil maravilhas, mas não foi certo o que foi feito. Então a vontade de Deus não é medida pelo que dá certo, e sim pelo que é certo. Certo? É assim que se mede a vontade de Deus. É assim que se conhece a vontade de Deus, pelo que é certo. E como é que eu vou saber o que é certo? Estudando as Escrituras. Se a palavra de Deus diz que é não, é não. Acabou. Se a palavra de Deus diz que é sim e acabou. Qual é a lição principal aqui? O método missional de Paulo se baseava na pregação do evangelho como ordenado por Cristo. Atuais métodos relevantes não devem substituir a pregação. A pregação é essencial para gerar fé salvífica. Não há fé se não for através da palavra. O evangelho é o poder de Deus para a salvação. Paulo, enfatizou a pregação poderosa. Não sabedoria humana, 1 Coríntios 2:4. 3. O conteúdo da pregação. O que se tem pregado? Paulo adverte a Timóteo para que pregasse a palavra a tempo e fora de tempo.
sendo perseverante na exposição da correta doutrina. 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 2. O que é exposição bíblica? Você conhece aqui, você que está assistindo o programa hoje, provavelmente esteja assistindo porque sempre assiste programa dos jovens. E por isso, você não conhece talvez o programa Entendes Tu que Lês? Aqui no canal tem um programa onde eu faço exposição bíblica. Independente da aula de escola dominical. Ah, pastor, mas está ligado à leitura bíblica em classe da aula da escola dominical. Ei, esquece essa parte e lembra-te de uma coisa. É um texto bíblico que pode te servir para a sua vida no dia a dia. Então assista o programa Entendes Tu que Lês, independente de você participar apenas da classe de jovens, porque você vai crescer no conhecimento da palavra de Deus. E estude, assista para aprender, para praticar. Veja bem o que diz, ó. Uma exposição bíblica envolve a leitura atenta do texto, é o que Paulo está mandando Timóteo fazer, seguida pela explicação clara do conteúdo do texto lido. Então, primeiro Timóteo, ele vai entender o texto, ele pede iluminação do Espírito Santo. Senhor, ilumina minha mente, como eu peço aqui nas minhas orações, no início de cada programação, ilumina minha mente, ilumina a mente daqueles que estão assistindo. Para quê? Para que a gente possa entender. E aí você vai consultar outras versões, faz comparações. Às vezes você lê um texto, vou colocar aqui na tela, não é aula, preste atenção. Eu não estou dando aula de interpretação bíblica aqui hoje. Tem uma proposta aqui no canal, inclusive eu vou até deixar aqui já, vou deixar ali direto, mês de outubro, lançamento desse curso, tá? Como facilitar meu estudo da Bíblia. Você vai aprender a estudar a Bíblia através de métodos, saber o que você está procurando para você poder aprender, tá? Mas eu não estou dando aula de interpretação bíblica aqui, mas eu quero mostrar algo interessante. Isso aqui vai ajudar. Preste atenção, não tem um problema em relação a isso. Preste atenção aqui no que eu vou mostrar aqui. Quando eu falo sobre a questão de conferir versões diferentes. Então vamos lá. Vamos ler aqui. Paulo diz assim, inclusive vamos pegar o versículo 2 mesmo, ó. Que pregue a palavra, inste a tempo e fora de tempo. Você primeiro tem que fazer uma leitura atenta para você compreender. Você pode ter lido essa parte e falar assim, o que é a tempo e fora de tempo? Então, vamos tentar uma outra versão. Talvez você diga, pastor, mas eu não tenho essa Bíblia que o senhor tem aí no computador, mas você tem aplicativos. Aqui no canal, inclusive, tem um vídeo ensinando a baixar um aplicativo onde tem várias versões da Bíblia. Então é só você procurar e com certeza você vai ter acesso, tá? Por exemplo, na Ara diz assim, prega a palavra quer seja oportuno ou não. Vamos botar na NTLH. Pregue a mensagem, insta em anunciá-la, seja no tempo certo ou não. Vamos colocar na NVT, prega a palavra, esteja preparado, quer a ocasião seja favorável, quer não. Ou seja, talvez você diga assim, poxa, mas eu não me preparei, não é o momento, não, Paulo está dizendo, pregue a... É claro, Timóteo tinha que estar sempre estudando. Eu estou dizendo que ele vai estar despreparado para pregar, mas talvez tenha aquela questão, né? É uma coisa da hora, do momento. Aconteceu, Paulo está dizendo pregue em todo o tempo. E até ele está falando isso aqui também em relação à igreja do Senhor. Então você tem que entender, você precisa entender o texto para depois você explicar. Então, ó, uma exposição bíblica envolve a leitura atenta do texto. Verbos, vírgulas, o que está sendo dito, tá? Conjunções. Às vezes é necessário conhecer um pouquinho o português. Mas a gente tem algumas dificuldades. Então, vamos usar o básico, tá? Seguida pela explicação clara do conteúdo do texto lido. Aqui no Entendes Tu que Lês, Antigo Expondo as Escrituras, eu leio e explico. Além disso, essa explanação deve ser seguida pela aplicação prática das lições extraídas do entendimento do texto para a vida das pessoas. Vamos parar a pensar aqui um pouquinho? Pregue a palavra, esteja preparado, quer a ocasião seja favorável, quer não. Corrija, repreenda, encoraje com paciência e bom ensino. Paulo está dizendo para Timóteo, estou explicando. Paulo está dizendo para Timóteo para que ele pudesse pregar a palavra em todo o tempo, para que ele pudesse corrigir, repreender, encorajar com paciência e bom ensino.
Agora vamos aplicar. O mesmo Deus quer de nós. Aquele que prega, aquele que ensina, aquele que está de frente, uma igreja principalmente. Tá entendendo? Isso é a aplicação. Entender o conceito de exposição bíblica nos permite avaliar as várias pregações que ouvimos. Uma vez que você entende que pregação, exposição bíblica é ler, explicar e tirar as lições para nós, você aprendeu isso. Uma vez que você entendeu que isso é exposição bíblica, você começa a avaliar as pregações. Não é para julgar. Não é para dizer, é isso. Não, mas você começa a ver se realmente está sendo feita uma exposição bíblica realmente. No entanto, é importante observar que nem todas as pregações seguem estritamente a ordem dada por Paulo a Timóteo para fazer uma exposição bíblica. Muitas pregações de hoje não seguem. Embora muitos pregadores busquem seguir essa abordagem, a realidade é que a qualidade e profundidade da exposição podem variar significativa de um pregador para outro e de uma situação para outra. Então tem pregadores que se debruçam mais para estudar. Outros são muito mais superficiais. E aqui nós não estamos ensinando ninguém a desprezar ninguém por causa disso. Mas eu apenas estou dizendo que nós precisamos nos preocupar com uma exposição bíblica séria. Portanto, é crucial discernir e escolher pregações que verdadeiramente priorizam a leitura, explicação e aplicação fiel das Escrituras para obter uma compreensão sólida e transformadora da palavra de Deus. Pastor, mas o que o senhor quer dizer com escolher pregações que verdadeiramente priorizam a leitura, explicação e aplicação fiel das Escrituras? Preste atenção. Eu não estou falando de um culto. Mas se você vem para o YouTube assistir mensagens, você vai precisar priorizar exposição bíblica. Porque se você procura um canal aonde tem pregação, mas a pregação é um oba-oba, ele lê um texto, você não sabe do que ele tá, para onde ele tá indo, você não vai ter crescimento espiritual, você não vai ter entendimento da palavra de Deus. Não é num culto que eu tô falando de priorizar a mensagem, mas sim quando você procura, quando você quer assistir alguma pregação, algum estudo. Então tem que ser leitura, explicação e aplicação. O jovem pastor deveria preservar, a essência da verdade revelada a despeito dos desejos dos ouvintes. Que as pessoas querem uma coisa, mas Deus tem uma palavra. E não é o que as pessoas querem. Hoje nós estamos muito preocupados em agradar o que as pessoas querem ouvir. Em satisfazer o que as pessoas querem ouvir. Com medo do quê? Perder a agenda. Muitos pregadores, para não perder a agenda, vão falar uma palavra de acordo com o que eles gostam. Irmãos, nós não podemos fazer isso. Porque omitir as escrituras também é pecado. Não adianta dar uma parte só prega textos de falar de conquistas. E os textos das aflições, das tribulações, da santificação, da volta de Jesus, onde ficam? Esta era uma advertência essencial, inclusive porque o apóstolo já previa tempos em que as multidões iriam rejeitar a sã doutrina. A doutrina ortodoxa, a doutrina certa, correta, pura, como contida na palavra de Deus, preferindo mensagem que estivesse de acordo com seus desejos pecaminosos. É muito difícil entender como é que pregadores podem chegar às vezes na hora das suas pregações e falar assim: irmãos, Deus está mandando dizer para vocês que vocês estão recebendo a vitória hoje. Receba a vitória! Será que todas as pessoas que estão ali estão recebendo essa vitória que ele está falando? Será que não tem nenhuma pessoa precisando de uma correção, como diz o texto aqui? Corrige. Tá todo mundo merecendo, precisando, vai ter vitória. Só isso, mais nada. Não é nem questão de merecimento, mas todo mundo só a vitória. Então, irmãos, fica uma mensagem pela metade. Fica pela metade. É claro que existem determinados assuntos que quem trata deles é o pastor da igreja. Nós entendemos perfeitamente. Mas daí não se ater ao texto da forma que lá está e mostrar algumas observações, alguns cuidados que devemos ter na nossa vida cristã, é negligenciar parte da mensagem. Isso é muito, muito preocupante. Então,
rejeitando a sã doutrina, a doutrina ortodoxa pura e contida na palavra de Deus, preferindo mensagem que estivesse de acordo com seus desejos pecaminosos. Paulo estava desenhando profeticamente o quadro que hoje vemos. É o que nós estamos vendo aí. Cresce o número de doutores, quer dizer, ensinadores, professores, pregadores, que torcem as escrituras a partir de suas concepções, a fim de amoldar seus ensinos aos desejos de seus ouvintes. 2 Timóteo 4:3. Em tais igrejas nada mais é pecado. Abriram mão. Sempre que se rejeita esse ou aquele trecho da Bíblia, forçando interpretações que se ajustam aos nossos próprios desejos, opera-se um mortal desvio da verdade, culminando em apostasia, abandono da fé. Então tem pessoas que começam a torcer, não é bem assim não. Não, o apóstolo Paulo estava falando isso, mas era só para aquele tempo. Podemos falar isso, irmão, de forma nenhuma. Existem outros textos que provam que aquilo realmente é algo para a igreja seguir. Se você encontra um assunto só num texto, aí a gente não leva para o lado doutrinário. Mas se ele é confirmado em outros textos dentro do Novo Testamento, nós sabemos que tem a ver com algo para a igreja seguir. E aí alguém diz, não é bem assim. É assim sim. Qual é a lição principal aqui? Paulo estimula Timóteo a pregar a palavra incansavelmente, defendendo a doutrina genuína, prevendo desvios, alerta sobre rejeição da sã doutrina. Hoje alguns distorcem a escritura para agradar desejos, resultando em apostasia, 2 Timóteo 4, do 2 ao 4. Bom, você já sabe que pode baixar os PDFs do canal gratuitamente na aba Comunidade e agora, como eu tenho dito também, aí no meu canal do Telegram, né? Então você também pode apontar aí o seu celular, a câmera para o QR Code, tá? Para você poder entrar no canal e lá você vai ter acesso aos links. Então, ou você clica no link da aba Comunidade, tá? E vai lá para Comunidade para poder procurar, rola a tela até você achar, para clicar no link, ir lá no meu canal, descer a página até embaixo para poder baixar, ou você vai para o canal no Telegram. Com o passar do tempo, eu não vou colocar mais nada na aba Comunidade, aí vai ficar só lá no canal no Telegram, tá bom? No Telegram, enfim, Telegram, enfim. Então, não deixe de fazer isso. Participe do meu canal lá para que você tenha acesso a tudo direitinho e você ficar aí abençoado mais e mais. Tá lá o conteúdo, tá bom? Inclusive, eu tô falando tanto aí do Telegram, deixa eu mostrar algo para vocês aqui, ó, rapidinho, ó. Ó, tá aí, ó, canal já, com publicações já, tá bom? Então nós temos aí, ó, várias publicações, inclusive já tá aqui na lição 11. A lição que vocês estão vendo aí é a 12, a de hoje. Então a 11 já tá aqui, ó, o link já tá aqui, ó, para quem quer. Deixa eu subir um pouquinho aqui, só para mostrar para vocês. Aqui, ó, pessoa acessou, é só clicar nesse link aqui. Uma vez que ela clique nesse link aqui, ela vai ir diretamente para o meu site. Chegando no meu site, é só descer a página, bem tranquilo, e tá lá os botõezinhos para poder baixar o conteúdo, o comentário e o slide da lição, tá bom? A mesma coisa vai ser o infográfico, tá? Então, uma coisa bem tranquila. Então, se inscreva no meu canal no Telegram. Vamos lá? Dar prosseguimento? Tópico 2. Combati o bom combate. A expectativa do apóstolo. Por muito tempo, Paulo esteve na expectativa de que Cristo voltaria em seus dias. Isso era uma coisa muito comum naquele tempo. Jesus foi e eles estavam esperando a volta de Jesus. Em princípio, esse deve ser o anseio e a esperança de todo cristão, que Jesus volte também nos nossos dias. Fato é, contudo, que a circunstância que passou a viver produzir em Paulo a consciência de que seu encontro com Cristo provavelmente não se daria por meio do arrebatamento, como esperava. Eles esperavam que o arrebatamento fosse para o dia deles. Nós também esperamos isso. Mas isso quer dizer que vai ser? Claro que não. Ele precisaria, como tantos outros santos, passar pela morte e aguardar o dia da ressurreição, como já havia ensinado para consolo dos cristãos. Isso está explícito na referência que fez ao recebimento da coroa da justiça, a recompensa que Paulo espera receber do justo juiz naquele dia, 2 Timóteo 4:8, perante o tribunal de Cristo. Então Paulo já estava consciente que provavelmente ele partiria mesmo sem que o arrebatamento tivesse acontecido ainda.
Caso tenha havido essa expectativa em Paulo, como é falado pelo comentarista, né, de que Cristo voltasse em seu tempo, isso não nos surpreende, pois muitos cristãos nos dias atuais também compartilham dessa mesma esperança. No entanto, mesmo que isso não se concretize em nossa época aqui na Terra, devemos perseverar até o fim. Qual é a lição principal? Paulo ansiava pelo retorno iminente de Cristo, mas ao enfrentar circunstâncias difíceis, reconheceu a possibilidade de passar pela morte antes do arrebatamento. Ele aguardava a coroa da justiça no tribunal de Cristo. Esse tribunal é só para galardão, não tem nada a ver com condenação. É um tribunal, é uma premiação para os salvos. 2. A transição. Em 2 Timóteo 4,6, Paulo indica claramente que o seu enfático propósito, com o encorajamento e as recomendações transmitidas a seu fiel cooperador, era mesmo passar-lhe o cajado, a tocha ministerial. Paulo está passando a responsabilidade para eles darem prosseguimento. Não só Timóteo, mas todos os outros que estavam ali como cooperadores dele. O apóstolo tinha plena consciência da iminência da sua morte. No versículo imediatamente anterior, 2 Timóteo 4,5, o apóstolo fecha o ensino com a sentença: cumpre o teu ministério. Cumpre aquilo que Deus te chamou para fazer. Ministério aqui é serviço. Enquanto abre a próxima sessão indicando por quê? Porque eu já estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício. E o tempo da minha partida está próximo. Então Paulo está falando: eu vou partir. Eu vou morrer. Então, cumpre o teu ministério, tá? Esse porquê eu já estou, esse porquê é uma explicação. É por isso que eu tinha dito, é necessário ficarmos de olho no texto. Por quê? Porquanto? Porém? Tá entendendo? Para você poder saber o que vem depois. O que está sendo falado, os verbos, tudo isso nos interessa dentro de uma leitura para poder termos o entendimento. Porque eu já estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício, o tempo da minha partida está próximo. Esse é um grande sinal de maturidade e convicção espiritual. Paulo foi um líder extraordinário. Paulo não era aquele homem que estava agarrado no volante e não queria sair. Não, Paulo sabe, chegou a minha hora. Terminou. O que Deus me chamou para fazer, eu já fiz. Então Paulo não está preocupado que ele tem que continuar. Não, Paulo sabe, chegou o meu tempo. Chegou a minha hora. E ele havia preparado pessoas. Dura coisa é quando há partida de alguém numa igreja e não foi preparado ninguém. A igreja entra em confusão. Entra numa situação totalmente difícil. Isso é muito triste. Muito triste. Além de cumprir seu ministério, soube formar outros líderes, dando-lhe oportunidade e espaço para servir. Isso aqui é uma outra questão. Todo pastor de igreja, isso aqui é apenas para que vocês possam compreender. Eu sei que na aula, às vezes, a pessoa não vai falar, nem sempre vai poder reproduzir tudo que eu estou falando aqui. Mas todo pastor de igreja, como eu, pela bondade de Deus, eu sou um pastor, apesar de não estar dirigindo uma igreja nesse momento, mas todo pastor de igreja, e eu digo nesse momento quando essa aula está sendo gravada, é claro, né? Essa aula vai ao ar aí, nesse caso, essa aula vai ao ar aí no dia 2 ou 3 de setembro de 2023, nesse caso. Só para você poder ter uma ideia do que eu quero dizer, né? Mas todo pastor, ele não pode ter medo daqueles cooperadores, ainda que essas pessoas receberam mais dons do que ele, sejam mais usados do que ele, preguem mais do que ele, conheçam mais do que ele. O pastor é ele, ponto final, acabou. Todo pastor tem que estar muito bem definido nisso. O pastor é ele, acabou. O pastor tem que reconhecer, vai ter gente que prega mais, vai ter gente que conhece mais, vai ter gente que se consagra mais, mas ele é o pastor. Acabou. Ah, pastor, mas o pastor da igreja não deveria ser o máximo de tudo? Quem foi que disse isso? Onde que está isso? Não é assim. Depende do que Deus chamou aquela pessoa para fazer. Então tem pessoas que se empenham muito dentro do chamado, e não é falta de empenho só. É porque tem gente que se dedica mesmo, tem muito mais condição para fazer isso. Mais tempo. Passa muito mais tempo em oração.
Então tudo isso pode acontecer? Pode, mas ele é o pastor. Ponto final. Acabou. Ele tem que estar muito bem resolvido com isso. Muito bem mesmo. Senão ele vai perseguir os seus cooperadores. Ele vai abafar os seus cooperadores. Ele vai sabotar, numa palavra da atualidade, os seus cooperadores. Já no final da vida, teve a tranquilidade de comissionar seus auxiliares, especialmente Timóteo, a dar prosseguimento na obra de propagação do evangelho. Um dos sinais de boa liderança é uma transição tranquila. Paulo havia combatido um bom combate. Nada de transição tumultuada. Enfrentou oposição de todos os lados, Paulo. Batalhas espirituais. Forte resistência ao seu ministério, como a de um certo Alexandre o Latueiro, que lhe causou muitos males. 2 Timóteo 4,14. Paulo denuncia esse Alexandre o Latueiro. Por isso que eu disse. E ele não está denunciando os males causados a ele, não é pessoalmente apenas. São males que têm a ver com o impedimento para Paulo realizar seu ministério. Então o pastor que vê que existem aí coisas que vão atrapalhar o crescimento espiritual das ovelhas, ele pode alertar. Ele deve alertar. Mas o apóstolo permaneceu firme e concluiu a sua carreira sem perder a fé. Tá? Qual é a lição principal aqui? 2 Timóteo 4,6, Paulo revela sua consciência da proximidade da sua morte e sua intenção de transmitir o ministério a Timóteo. Ele exorta a cumprir o ministério e evidencia a maturidade ao desejar responsabilidade. A delegar, responsabilidade. Paulo enfrentou oposições e batalhas, mas manteve-se firme, completando a sua corrida com fé. Ele foi até o final. Talvez você diga, mas que responsabilidade assumir a posição depois de Paulo partir? Ué, que responsabilidade assumir a posição depois de Moisés partir? Mas alguém tem que continuar. Que responsabilidade os discípulos assumir a posição depois de Jesus partir, voltar para o céu? Tá com eles através do Espírito Santo, mas é uma grande responsabilidade. Eles que estavam com Cristo andando para cima e para baixo, de repente estão lá, sem a presença física de Cristo. Mas Jesus encoraja eles, estou convosco até todos os dias, até a consumação dos séculos. 3. Oferecido como libação. O que é isso? Em 2 Timóteo 4,6, Paulo volta a usar a mesma figura de linguagem que usou em Filipenses 2,17. Segundo a Bíblia de Estudo Pentecostal, sua vida estava sendo oferecida como libação, uma aspersão de sacrifício, uma demonstração concreta que sua entrega pessoal à causa do evangelho, de seu amor sacrificial pelos seus filhos espirituais na fé. Paulo se dedicou a servir. Jesus diz, eu não vim para ser servido, mas para servir. Marcos 10,45. Paulo segue o mesmo caminho de Jesus. Jesus não diz, aquele que quiser ser meu discípulo, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. Paulo está seguindo o mesmo caminho. O que isso significa? Que Paulo não reteve sua vida para si mesmo em momento algum, mas se deixou gastar completamente para alcançar muitas almas para Cristo. Paulo não viveu para si. Qual é o problema das pessoas que não servem a Jesus? Elas acabam vivendo para si. E mesmo que elas se doem por causa de alguém, esse doar não tem a ver com um procedimento por causa da ação de Deus na vida daquela pessoa de transformação. E sim por causa de uma sensibilidade humana, que também não é algo que nós devemos desconsiderar de forma nenhuma, mas não tem nada a ver com uma mudança transformadora do evangelho. Então Paulo entende, o Senhor chamou ele para o ministério. E esse ministério exigia entrega total. Então Paulo se entrega totalmente em favor daquilo que o Senhor chamou. Tanto é que eu quero colocar para vocês aqui que esses textos aí, vamos lá, Atos, vamos colocar aqui, Atos 20, 24. Atos 20 e 24, olha o que diz na Almeida Revista Corrigida. Mas em nada tenho a minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para dar testemunho do evangelho e da graça de Deus. Estão dizendo para Paulo, Paulo, não vai para Jerusalém que você vai ser morto. Ele diz, olha, não adianta vocês falar, eu não sei o que vai acontecer lá, mas eu sei que vai vir prisão, vai vir sofrimento, mas a minha vida não importa. O que importa é eu fazer o que Deus mandou fazer. Olha isso, irmãos. Olha isso. 2 Coríntios 12, 15, muito conhecido esse texto.
Paulo toma essa decisão. É uma decisão pessoal do apóstolo Paulo. Tá? 12:15. Uma decisão muito importante. E eu de muito boa vontade gastarei e me deixarei gastar pelas vossas almas, ainda que amando-vos cada vez mais, seja menos amado. Ou seja, é um altruísmo. Paulo está amando sem ser amado. O amor, ele não é condicional. É incondicional. Ele ama independente do que se recebe. Os crentes da igreja de Corinto, eles eram muito ingratos. O apóstolo Paulo esteve entre eles durante praticamente 1 ano e 6 meses. Mas eles muitas vezes desconsideravam o apostolado de Paulo. Eles desconsideravam a pessoa de Paulo, mas Paulo diz: eu vou continuar me gastando e me deixarei gastar pelas vossas almas. Talvez algum de nós diríamos: eles não merecem, tô nem aí. Paulo não pensava assim, porque ele não estava fazendo para si, ele estava fazendo para o Senhor que o mandou fazer. Imagine se Jesus se nega a morrer na cruz porque os judeus rejeitaram ele como Messias. Nós não estaríamos aqui. Então não pense que você só deve fazer por quem aceita, por quem bate no ombro, por quem te aplaude. Você deve fazer porque o Senhor te chamou para fazer e ponto final. O resultado de seu trabalho alcançaria milhões de pessoas em todas as eras da igreja. Será que Paulo imaginaria que o nome dele estaria sendo falado até hoje? Você para pensar nisso. O tempo inteiro, Paulo, 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 Pedro, 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 Pedro e os outros mais. Quase 2000 anos depois, continuamos sendo edificados pelo seu exemplo e palavras. Paulo descreve antecipadamente seu fim por meio de 4 retratos vívidos da palavra. Vamos lá? Primeiro, retrata seu martírio iminente, como se o seu sangue fosse uma libação, prestes a ser derramado no altar do sacrifício. Segundo, descreve sua partida desta vida como se fosse um navio levando a âncora a deixar a orla. Ele levanta, né, melhor dizendo, a âncora ao deixar a orla. Ou como um soldado que rapidamente desmonta sua barraca antes de sua marcha. O termo que Paulo usa aqui é como um navio que vai partir ou um soldado que vai deixar um lugar. O que para Timóteo poderia parecer o fim, para o apóstolo parece ser uma gloriosa nova, quando será libertado de todas as aflições presentes. É diferente uma pessoa que está querendo morrer porque quer se livrar da dor. Paulo não queria morrer por causa do sofrimento, mas Paulo sabia que a chegada era o momento da partida e isso livraria do sofrimento. Paulo não está antecipando a sua morte. Paulo não está pensando em tirar a sua vida para acabar com a dor. Paulo sabia que tirariam a vida dele e que ele estaria no gozo do seu Senhor. Aleluia. Paulo conclui dizendo que sua competição ou luta, representada pelo simbolismo atlético ou militar, foi um bom combate. Paulo não achou que fez um mau combate. Paulo diz: combati o bom combate. Paulo não lutou fora das regras. Paulo não realizou a obra do seu jeito. Paulo não trouxe um jeitinho diferente para fazer. Irmãos, Deus está vendo tudo. Aquilo que as pessoas estão nos aplaudindo, talvez estejamos ganhando um menear de cabeça de Deus. É só uma forma ilustrativa aqui, figurada de falar. Temos que ter muito cuidado. 4. Comenta que concluiu sua carreira usando a metáfora atlética de uma corrida a pé. Sua preocupação não era chegar antes dos outros. Não era uma competição com pessoas, mas terminar sua carreira tendo feito o melhor possível. Esse é o nosso grande problema nos dias de hoje. Você que é professor, fale com os alunos aí jovens. Não podemos competir um contra os outros. Precisamos é terminar a chamada que o Senhor nos deu. O trabalho que Deus nos chamou para realizar. Paulo não estava preocupado em chegar na frente. Paulo estava preocupado em terminar a jornada da melhor maneira possível. É isso que eu e você devemos nos preocupar. Qual a lição principal? Por que às vezes as pessoas perdem isso que eu falei aqui? Porque, na verdade, elas estão preocupadas em serem aplaudidas. Então ela tem que chegar primeiro. Paulo não está preocupado em chegar primeiro. Paulo está preocupado em terminar a carreira de acordo com aquilo que Deus estabeleceu da melhor maneira possível.
Quando você para de se preocupar com as pessoas e fazer pras pessoas e se preocupa com Deus e fazer pra Deus, você não tem mais problema de ficar rivalidade, competição. Porque cantou mais, porque pregou mais, porque deu uma aula melhor. Para com isso! Faça para o Senhor e faça da melhor maneira possível. Em 2 Timóteo 4,6, Paulo se oferece como sacrifício pelo Evangelho, exemplificando a entrega total. E aqui eu não estou falando que ele morreu como sacrifício como Jesus, mas sim, ele se sacrificou por amor a Cristo. Quando eu digo ele se sacrificou, é porque ele quis fazer a obra do Senhor, ele aceitou fazer a obra do Senhor, e ao fazer, ele sabia que poderia chegar ao momento de morrer por causa disso. E foi o que aconteceu. Seu impacto pendura, lembrando-nos de orar por perseguidos e por liberdade religiosa hoje. Nós devemos orar. Tem irmãos nossos em Cristo sofrendo perseguições terríveis e até pagando com a vida em muitos lugares. Então nós temos que ter esse entendimento. E é sobre isso que vai ser tratado no próximo trimestre das lições bíblicas adulto. Vai falar sobre missão. Que tal uma arte digital a partir de R$19,90 para o evento da sua igreja, para você que é um profissional liberal? Entre em contato, Manhãs Arte Digitais. Artes a partir de R$19,90. Vamos lá, pelo WhatsApp, DDD 21 971 76 4015, DDD 21 971 76 4015. Manhãs Artes Digitais. Tópico 3 para encerrar, o desfecho de Paulo. O apelo a Timóteo. Paulo se encaminha para o final de sua carta, fazendo um forte apelo a seu jovem e fiel cooperador. Procura vir ter comigo depressa, antes do inverno. Paulo estava numa prisão fria. Naquela época, as navegações costumavam ser interrompidas na estação invernosa, geralmente entre novembro e março, naquela época. Se Timóteo se atrasasse, seu tempo de chegada a Roma seria muito prolongado, em função do inverno. Paulo também menciona a necessidade de sua capa que havia deixado em Troade, 2 Timóteo 4,13, e era útil para protegê-lo do frio. Não se sabe se Timóteo chegou a Roma a tempo de rever Paulo e entregar-lhe suas encomendas. A gente não sabe. A capa, os livros e os pergaminhos. Historiadores clássicos como Eusébio de Cesareia registram que Paulo foi martirizado por ordem de Nero. Isso deve ter ocorrido ainda no ano 67 d.C., como já registramos, pois Nero suicidou-se em junho de 68 d.C. Então, irmãos, Paulo estava numa prisão fria, precisando de força, graça, e ele tinha a graça de Deus. Mesmo assim, Paulo está preocupado em estudar. Traz a capa, os pergaminhos e os livros. Esse homem não para. Nem as prisões puderam parar Paulo. Paulo escreveu de prisões. Paulo escreve da prisão. Esse é o apóstolo Paulo. Por isso ele diz: combati um bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Paulo conclui sua carta a Timóteo com um urgente apelo para que o jovem líder o visite antes do inverno. A capa deixada em Troade também é mencionada. Embora não saibamos se Timóteo conseguiu chegar a tempo, históricos indicam que Paulo foi martirizado sob Nero por volta de 67 d.C. As decepções de Paulo. Quem não tem decepções? Paulo também teve. Nós vamos ter, mas isso não pode nos parar. Talvez você se prepare muito para dar determinadas aulas e você acha que não está sendo valorizado como professor, como professora. Não pense assim, não. Essa obra está sendo feita à luz de Deus. Deus está te vendo, Deus está te olhando, Deus está te contemplando. Você está fazendo para o Senhor. Você ministra para homens, mas você faz para Deus. Você não está fazendo para homens, você está fazendo para Deus. Então, não deixe que essas decepções tomem conta do seu coração. Como todo grande líder, Paulo também experimentou decepções com seus liderados. Na verdade, o final da vida do apóstolo não foi muito animador no que diz respeito à assistência de seus companheiros. Aquele que ajudou, deu oportunidade para muita gente trabalhar, no final da sua vida está sozinho. Paulo cita Demas, nominalmente, que estava entre seus colaboradores por ocasião da sua primeira prisão em Roma, ao lado de Lucas, tá? Ele fala de Demas, Colossenses 4,14. Talvez a intensidade das últimas perseguições o tivesse feito desanimar,
O amando o presente século, a expressão que indica que ele trocou as promessas de uma recompensa celestial por alguma facilidade ou oportunidade da vida presente. Então ele era um cooperador de Paulo, mas em algum momento ele abandona. Ele para. Ele desanima. E você vai desanimar porque alguém desistiu? É duro, sabe, irmãos? Às vezes, quem desiste é alguém de perto demais. Há casos que é o marido que desistiu, a esposa que desistiu, a mãe que desistiu, o pai que desistiu, o filho que desistiu da caminhada cristã. E você também vai desistir? Não pode. Não pode. Você precisa continuar prosseguindo. Outros cooperadores certamente se deslocaram a serviço da obra de Deus, como Crescente e Tito. Aí já não abandonaram, mas estavam envolvidos com a obra. E o próprio Tíquico, que Paulo enviou a Éfeso, provavelmente para substituir Timóteo em sua ausência. Porque se Paulo está pedindo para Timóteo ir, precisava de alguém para ficar lá no lugar de Timóteo. Paulo pede a Timóteo para encontrá-lo. Então alguém tem que assumir a igreja. Naquele momento, Timóteo estava na igreja de Éfeso. Então precisava ir alguém. Provavelmente foi Tíquico para lá, tá bom? Então nem Tíquico, nem Crescente, nem Tito podiam estar com Paulo. De qualquer sorte, por ocasião da primeira defesa, a audiência preliminar a que Paulo foi submetido, lembre-se que Paulo era um cidadão romano, todos haviam desamparado o apóstolo, certamente temerosos diante da implacável e cruel perseguição de Nero. É uma possibilidade que muita gente se afastou. E não é diferente nos dias de hoje. Quando as pessoas estão passando por momentos que está tendo ali algo aparente, né? Recebeu um chamado para uma nova posição, tá tendo alguma questão financeira melhor, pessoas rodeiam. Mas aí vem o desemprego, às vezes alguma coisa não está dando muito certo na direção da obra ou do cargo que exerce. E aí as pessoas vão se afastando, se afastando. E aí nós começamos a experimentar a solidão. Decepção, solidão. E o que a gente faz? A gente se revolta com Deus? A gente se revolta com as pessoas? Não. Não podemos. Não é fácil, mas não podemos. Precisamos ir em frente. Precisamos confiar no Senhor. Precisamos confiar no Senhor. Paulo precisava continuar confiando. Não podia abrir mão da sua confiança. Isso me faz lembrar aqui de um texto que eu nem preparei, mas me veio aqui à mente, que é o Salmo, a confiança do salmista. Isso aqui é algo que nós podemos levar junto. Tem até uma exposição bíblica aqui no canal sobre esse Salmo. Se você entrar depois no grupo do Telegram e for subindo a tela, né? Porque na aba comunidade você vai descendo, né? Lá você vai subindo a tela, né? As postagens para cima nesse caso. Você vai achar lá a exposição do livro de Salmos e vai ter alguns salmos. E aqui tem o Salmo 27, eu queria colocar só os 3 primeiros versículos. Olha o que diz. O Senhor é a minha luz, a minha direção. Luz aqui é direção. Ele sabe por onde está andando. A minha salvação, salvação aqui é livramento. A quem temerei? O Senhor é a força aqui é fortaleza. O salmista se sentia fortalecido e ao mesmo tempo o Senhor o guardava como uma fortaleza. É a força da minha vida. A quem me recearei? Então ele nem teme, nem receia, porque ele tem quem? O Senhor. Quando os malvados, meus adversários, meus inimigos, investiram contra mim para comerem as minhas carnes, tropeçaram e caíram. Primeiro ele fala de um ataque comparado a animais ferozes. Depois ele fala de um ataque comparado a um exército. Olha o que ele diz. Ainda que um exército me cercasse e o meu coração não temeria. Ainda que a guerra se levantasse contra mim, nele confiaria. Por quê? Porque ele confia em quem? No Senhor. Então não perca a sua confiança em Deus, porque Deus
é a nossa direção. Deus é o nosso livramento. Deus é a nossa segurança, a nossa fortaleza. E é isso que Paulo está demonstrando aqui nesse momento. O apóstolo Paulo, ele demonstra isso tudo. Por quê? Porque ele estava ali sozinho, mas ele não abre mão. Ele não desiste. O cenário em sua volta era difícil. Sozinho. Provavelmente apenas Lucas está acompanhando, não na prisão, mas está lá em Roma. E ele está chamando Timóteo. Mas Paulo está ali perseverando. Qual é a lição principal? Paulo experimentou decepções com seus colaboradores. Demas se afastou, outros partiram. E diante da perseguição, muitos o abandonaram. Apesar disso, Paulo permaneceu fiel à fé e missão. Por que é importante falar de fé e missão? Porque existem pessoas que continuam confiando em Deus, mas eles abrem mão do serviço. Eles não querem mais fazer mais nada na obra. E Deus não quer isso. Deus nos chamou para trabalhar. Deus não se agrada de pessoas à toa no seu reino. Tem várias parábolas que Jesus deixou. A parábola dos talentos. Parábola dos talentos. Outras parábolas mostrando a questão do serviço. E às vezes a gente está parado. Ah, não, eu creio em Deus, não, mas eu não vou fazer mais nada. Tive muita decepção. Deus está falando, levanta. Os homens podem ter te decepcionado, mas você não foi decepcionado por mim. Eu não te decepcionei e não vou te decepcionar. O que eu prometi, eu vou cumprir. Você tem direito à salvação, você tem direito à vida eterna através do que Jesus fez. Não pelo que você conquistou, Mário Luna, mas pelo que Jesus fez. Foi imputado sobre você a justiça de Cristo e você é justificado. Você não é mais um culpado diante do meu tribunal. Os homens podem te decepcionar, mas eu não decepciono. Então essa é a palavra do Senhor para mim e para você. Não para não. Não desiste não. Às vezes nós nos sentimos desamparados. Às vezes nós nos sentimos abatidos. Mas leia 2 Coríntios capítulo 4, versículo 8 em diante. Mas o ministério não pode parar, a obra não pode parar. E às vezes a gente quer cruzar os braços e dizer, eu não vou fazer mais. Senhor, continuo te amando, mas eu não vou fazer mais nada, eu não aguento mais. Deus está dizendo, não para. Você é professor, pensou em parar, você falou, esse é o último trimestre que eu vou ministrar aula para os jovens. Ou é o último trimestre que eu vou ministrar aula para alguma classe. Ou esse é o último momento que eu não vou pregar mais, eu não quero mais pregar. Eu vou fechar minha agenda e não prego mais. Não levo mais palestra, não levo mais estudo bíblico, não faço mais nada. Vou entregar o departamento. Não quero mais. Deus está dizendo, não faça isso. Imagine se aqueles que vieram antes, lá no tempo bíblico, tomassem essa decisão. Estaríamos aqui hoje? Porque a proclamação do evangelho depende de serviço, depende de pessoas irem falar. E quando elas falam, elas sofrem. Quando elas se dispõem a se entregar para a obra, tem sofrimento. Não é fácil. Não é só você que sofre, as outras pessoas também sofrem. Quando você se disponibiliza a trabalhar para Jesus, você vai abrir mão de algumas outras coisas, coisas que para muitos é muito valiosas, são muito valiosas. Mas nós escolhemos obedecer ao Senhor, então não faça isso. Não faça isso. 3. O triunfo escatológico, para terminar. Apesar de sentir-se abandonado por seus companheiros, Paulo esteve firme em sua fé e propósito, porque nunca sentiu só em relação a quem servia ao Senhor Jesus. Tá vendo? Ele sabia que Jesus estava com ele. Ele o havia assistido, fortalecido e o livrado da boca do leão. Ele fala isso. Deixa eu colocar para você. Paulo tinha essa consciência. 2 Timóteo capítulo 4, versículo 17. Vamos lá. 2 Timóteo capítulo 4, versículo 17. Olha aqui. Mas o Senhor me assistiu-me e fortaleceu-me. Viu que eu falei que o salmista diz? O Senhor é a minha fortaleza. Tá aqui, irmãos. Olha aqui, ó. Fortaleceu-me. Com que propósito o Senhor fortaleceu? Para que por mim fosse cumprida a pregação.
e todos os gentios a ouvissem, e fiquei livre da boca do leão. Pastor Mário Luna, por que Deus não livrou Paulo desse momento da morte? Porque o tempo dele tinha chegado. É aí que muitas vezes a nossa cabeça não compreende. Às vezes a gente fala assim, Senhor, como é que pode? Um homem desse trabalhando em favor do evangelho, tanta gente sem compromisso aí com vida, e o apóstolo chegou o momento dele partir. Mas Deus estabelece um tempo para cada um nessa terra. E isso ele não negocia comigo nem com você. Você pode chorar, gritar, espernear, reclamar, dizer que não vai mais servir a Deus porque Deus levou alguém da sua família, porque chegou um momento. Você vai ficar na situação difícil. Quem vai ficar na prova vai ser você. Então nós temos que pedir a Deus que Deus nos ajude a compreender aquilo que não conseguimos compreender. Às vezes é muito difícil, mas chegou o momento de Paulo. Às vezes a gente fala assim, mas tanta coisa ainda para fazer, só que não era mais com ele. Agora já era com Timóteo, era com Tíquico, era com Tito, era com Crescente, era com outros, não com Paulo. O que Paulo tinha para fazer, tinha encerrado. O que eu quero salientar aqui hoje? O que Deus chamou você para fazer precisa ser feito. Você pode até se recusar a fazer, largar para lá, alguém ter que fazer também, mas você vai ficar sem fazer o que deveria ser feito. Então faça. Faça da melhor maneira possível, do melhor jeito. Não para homens, mas para Deus. Não visando a aprovação humana, mas sim a aprovação de Deus. Porque nem sempre os homens vão aprovar, mas se Deus está aprovando, está tudo certo. Agora, duro será se os homens estiverem aprovando e Deus estiver rejeitando. Pense nisso. O mesmo Senhor o livrará de toda má obra e o guardaria, falando para Timóteo, para o seu reino. Vamos lá. Ele o havia assistido, fortalecido e livrado da boca do leão. O mesmo Senhor o livraria de toda má obra e o guardaria para o seu reino celestial. Tá falando para Paulo ainda. 2 Timóteo 4,18. A morte não seria o fim, os céus o esperavam. A morte não é o fim. Engana-se quem pensa que a vida é só aqui e agora. A alma é imortal. A alma e o espírito é a parte imaterial do nosso ser. Não morre. Agora tem que saber o seguinte, aonde vai passar a eternidade? Somente se aceitar Jesus, estará para sempre. E viver uma vida de acordo com o que a palavra de Deus ensina, estará para sempre com Deus. Pai, Filho e Espírito Santo. Se não, condenação eterna, sofrimento eterno, tormento eterno. Lição principal? Apesar do abandono humano, Paulo confiou em Deus. Sentindo-se assistido por Jesus, enfrentou desafios e a morte com fé. A esperança no reino celestial o sustentou. 2 Timóteo 4, 17 e 18. Claro, esperança. Sem esperança você perde. A esperança é uma expectativa presente do acontecimento futuro. Essa expectativa tem que continuar ardendo no nosso coração. Senão você não vê mais sentido. Conclusão. Paulo teve Timóteo como fiel cooperador, pronto tanto para assisti-lo pessoalmente, como para cumprir missões distantes quando designado. Que o Espírito Santo incline o nosso coração para o serviço cristão humilde em nossas igrejas locais, ao lado de nossos líderes. Não podemos deixar de fazer porque alguém está se levantando por causa das decepções. Ou onde quer que ele nos envie. Sempre sobre a autoridade de nossa liderança. Aqui quer dizer o seguinte, você não pode sair por sua conta. Você não pode sair desorientado. Precisa ter sido enviado por uma liderança, por uma igreja. Está debaixo da autoridade de uma liderança. Vamos espiar o que iremos estudar na próxima e última lição do trimestre? Lição 13, 24 de setembro de 2023. Encerramento do trimestre. Organizar a igreja de Creta. Interessante que nós estudamos a segunda carta de Timóteo, que é a última carta. Mas para poder não desvincular as cartas de Timóteo, estudamos tudo junto. Só que esse acontecimento dessa lição aqui é antes dessa carta que nós estudamos hoje. Tenha sempre isso em mente. Participe do projeto Mais 3 Inscritos do canal, divulgue para alguém da sua família,
grupo aí do WhatsApp, pessoas da igreja, pessoas que você conhece, na rede social. Não deixe de divulgar o canal. Divulgue o canal, tá bom? Vamos orar nesse momento. Antes disso, eu quero fazer algumas considerações. Lembrar você aí mais uma vez aí sobre o curso que está para lançar no mês de outubro de 2023. Esteja em oração, tá bom? Esse curso será lançado e você será avisado. Também lembrando a você, se você quiser contribuir com o meu ministério, pessoas têm pedido para eu colocar o QR Code aqui na tela. O QR Code 1, você vai pegar, vai abrir o seu aplicativo do seu banco e vai ler o QR Code e vai colocar o valor que você quiser de Pix. Caso você queira, sinta no seu coração, tem necessidade da obra, essa cadeira. Hoje mesmo, quando eu liguei esse computador para poder gravar essa lição, ele começou a dar vários problemas. Eu tô com ele, inclusive, diante de mim aqui, aberto. A máquina tá aberta na minha frente. Eu gravando, mas ela tá aberta aqui do meu lado. Justamente por quê? Porque ela tava dando aquecimento e não é por falta de ventilação. É porque ela já tá bem cansada. Mas Deus sabe de todas as coisas. São mais de 10 anos, mais de 10 horas por dia trabalhando direto. Eu boto 10 horas aqui para ser uma média, assim, bem por baixo. Porque, na verdade, essa máquina às vezes trabalha 12, 14, até mais horas por dia. Então, só para você poder ter uma ideia, né? E tem a ver só com a obra diretamente agora, principalmente, tá? E esse QR Code 2 aqui, aí a câmera do seu celular, não é o aplicativo do seu banco. Você pode ler, vai ser levado para o site do PagSeguro, e no site do PagSeguro você vai colocar o valor que você achar, e aí sim você pode fazer Pix, boleto ou cartão de crédito. Agora, uma coisa que eu quero deixar muito claro aqui, não se sinta obrigado a fazer nada. Não tô te constrangendo, você não é obrigado, não tô cobrando para dar aula, não é nada disso, por favor. Mas tem pessoas que falaram, pastor, coloca o QR Code, às vezes alguém quer abençoar e tudo, então tá aí. Pediram, está aí o QR Code, tá bom? Só para você poder saber. Quero mais uma vez aí anunciar aí sobre a questão do Telegram. Se você estiver na TV, leia esse QR Code, tá bom? Ou, tá aí, tá? Participe do canal do Pastor Mário Luna, lá no Telegram. Se você tá na TV, leia. Ou se você não tá, o link tá na descrição. Logo depois do link da aba comunidade está escrito lá, Telegram. Não deixe de clicar e entrar no canal, tá? No canal do Telegram. Ou Telegram. Não se preocupa não. Uns falam Telegram, outros falam Telegram. Eu não tô nem preocupado com isso não, tá? E por fim, eu quero avisar vocês que o link eu vou deixar na descrição, o link sobre a biografia do apóstolo Paulo por Hernandes Dias Lopes. E se eu me lembrar também, eu vou deixar o link do livro História do Cristianismo. Estude, leia. Você vai ficar inteirado mais. Ah, não sou professor. Aprenda. Isso vai ser bom. Isso vai te dar consistência de conhecimento, base. A Bíblia, você vai estudar a Bíblia, mas aí você vai estudando também esses livros para você ter uma base. A Bíblia é a nossa regra de fé e prática. Não negociamos isso, mas tem um entendimento melhor lendo esses livros. Explicações do próprio texto da Bíblia. A Bíblia não é substituída por livros, mas os livros ajudam na compreensão. Então tenha isso em mente. Bom, nesse momento nós vamos fazer aqui a nossa oração. E eu quero usar aqui o caderno de oração, tá aqui. Quero agradecer você que ficou até esse momento comigo aqui. Eu acredito que eu não me esqueci de nada. Ah, me esqueci de uma coisinha assim. Agora eu me lembrei aqui. E eu acho que vale a pena mostrar para você aqui, né? Porque de vez em quando eu coloco aqui, eu sempre esqueço, né? Me siga aqui no meu Instagram, Pastor Mário Luna Oficial, tá bom? Eu vou colocar o link lá no Telegram também, tá bom? No Telegram. E aí tem aí muitas coisas que eu coloco aqui, o nosso dia a dia na obra, então você pode acompanhar. E fora que eu coloco outras coisas aqui também que eu não coloco aí, porque não tem como colocar. Às vezes eu dou explicação de um texto via imagem, ó. Quer entender o Salmo 128 de forma simples? Tá aqui. Aí eu coloco aí, eu vou colocando aí o passo a passo, né, da questão do Salmo. E aí, ó, do que trata o Salmo 128, né? Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Aí eu vou explicando versículo por versículo. Então, me siga aqui no Instagram. Não deixe de seguir, não. Eu quase não falo sobre o Instagram, tanto é que eu tenho poucos seguidores aqui, ó. 2.667 quando eu tô gravando essa aula. Mas você pode seguir-me aqui também, tá bom? Vamos lá? Vamos orar? Causa na justiça, porta de emprego, enfermidade, libertação. Não sei qual é a sua causa. Graça, força,
entendimento, iluminação para você compreender melhor as lições, tudo isso. Vamos orar. Senhor, meu Deus e meu amado Pai, Pai amado e Pai querido, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, eu quero pedir perdão dos meus pecados, erros, faltas e falhas, te agradecer por mais esse programa. Senhor, eu quero colocar cada causa, Senhor, apresentada nesse canal, nos comentários, representadas por esse caderno, Senhor. Ó Deus, seja causa na justiça, seja porta de emprego. Senhor, tem tantas causas aí, tantas necessidades, libertação do vício da bebida, do vício das drogas, libertação do tráfico de drogas, libertação da prostituição, da jogatina. Oh, meu Deus querido, Deus amado, Senhor, essa enfermidade no corpo físico, essa enfermidade na psique, nas emoções, depressão, ansiedade. Ó Deus querido, síndromes, Senhor. Ó Deus, pessoas pensando em tirar a vida. Pais e mães que têm pedido oração por filhos, Senhor. Meu Deus, tem misericórdia. Olha tanta situação difícil. Filhos que estão sofrendo com ansiedade, Senhor. Ó Deus querido, às vezes com pouca idade. Deus, tenho visto relatos de crianças com 12 anos, adolescentes, até com menos idade. Deus, tenha misericórdia. Eu creio que pessoas vão ser abençoadas. Portas vão ser abertas, Senhor. Essa carteira de emprego que está sendo levantada, apresentada nesse momento, essa porta de emprego, essa peça de roupa representando essa pessoa, caso alguém esteja fazendo isso nesse momento, eu quero te pedir que o Senhor abençoe os professores, não deixa desistir, não deixa parar, não nos deixa parar, Senhor, me inclua, eu preciso de graça, eu preciso de força. Ó Deus querido, toma os alunos, dá ânimo para que eles possam estudar. Ó Deus, que a tua igreja venha se voltar para a tua palavra. São tempos difíceis, tempos trabalhosos. Meu Deus, tenha misericórdia de todos nós. Continua abençoando grandemente. É o que eu te peço e já te agradeço em nome de Jesus. Amém. Bom, quero te agradecer a você que ficou até o final. Eu tô deixando na próxima tela vídeos aí para você, recomendações de vídeo. E não esqueça, na descrição, o link do meu canal no Telegram, o link dos livros que eu falei, tanto da biografia de Paulo como História do Cristianismo, tá bom? Não deixe de adquirir, caso você queira. Lembre-se aí de ficar atento à programação e estaremos de volta no próximo programa com o encerramento do nosso trimestre, se assim o Senhor nos permitir. Também lembrando aí a doação, caso você queira fazer, não esqueça também. Mas faça só se você puder e se você quiser e se sentir tocado, tá bom? Nesse momento, bênção apostólica. Que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a doce comunhão do Espírito Santo seja com todos nós que aguardamos a volta do Senhor, e todos digam amém!